Opa, professor Felipe Fontoura, então a gente vai começar agora a nossa primeira aula do módulo de como a gente vai aprender a resolver os erros. Porque a gente claramente na sua vida de programador, se você ainda não criou muitos projetos, enfim, não tem milhagens de linhas de código, você já sabe que você vai enfrentar alguns problemas, tá certo? Então, a ideia desse módulo é antecipar esses problemas e mostrar para você quais os tipos mais comuns e como resolver, principalmente sem desanimar. Porque vai ser muito comum de verdade, você pegar várias vezes essa tela. Essa tela é uma tela de erro que o Ionic ele apresenta pra gente quando acontece algum tipo de problema, e essa tela ela mostra alguns detalhes. Então a gente vai aprender a saber como lidar com esses problemas e principalmente saber como resolver. Esse aqui é um exemplo, claro que foi um erro provocado por mim, então eu provoquei um erro qualquer, mas só para mostrar para você qual é a tela que é apresentada quando acontece um erro. E quando ocorre esse erro, acontece qualquer tipo de erro, qualquer tipo de problema dentro do Ionic, ele vai mostrar essa tela branquinha aqui para você, escrito error lá em cima, bacana? Mas também, se existir algum tipo de problema de código, que é muito provável que esteja acontecendo, o Visual Studio Code ele vai te ajudar. Então ele vai pegar e vai apresentar esses erros para você. Você passando o mouse por cima, você vai ter uma descrição do que é aquele erro, enfim, do que está acontecendo ali, e também você vai ter uma noção de qual arquivo está com problema. Então, nesse caso aqui, naquela setinha do lado direito, nessa seta do lado direito, ele tem aqui, ó, não consigo achar o módulo, né, eu não consigo achar alguma coisa nave controller underline. Eu coloquei esse underline de propósito, porque o correto de escrever é nave controller, sem aquele underline. Eu coloquei isso porque eu sei que não existe esse módulo. Por consequência, ele ia apresentar aquele problema. Então, a hora que eu executei a tela, ele apresentou aquele erro. Bacana? E quais são os principais tipos de erro de código? Quais são os tipos de erro que você vai enfrentar? Tá certo? Os tipos de erro, eles se dividem em dois tipos: lógico e de sintaxe. O lógico é quando você erra no momento da lógica de programação. O exemplo simples: um programa que esperava um valor, sei lá, de variável, informado pelo usuário, informado lá num formulário, num campo qualquer, tá certo? Ele esperava um valor, porém foi atribuído outro. Você deu a liberdade de um usuário digitar, então, por exemplo, você estava esperando 10, por algum motivo, tá? Não vamos pensar no motivo agora. Mas por algum motivo você estava esperando o número 10, o usuário digitou 20. Então isso é um erro lógico. Por que é um erro lógico? Porque não existe nenhum problema que impeça daquele projeto, daquele programa, daquele aplicativo funcionar. Como assim? No ponto de vista de computação, todas as linhas estão passando, já existem os pontos e vírgulas nos lugares corretos, os parênteses estão do lado corretos, os comandos estão do lado corretos. Então, esse erro lógico é quando você, humano, provoca uma execução na qual você não havia previsto. Então, normalmente isso acontece porque a gente ou não entendeu bem o problema, ou, enfim, aconteceu, infelizmente, sem querer. Ninguém vai ficar provocando erro à toa. O segundo tipo é os tipos de sintaxe, então, que são erros puramente de caracteres e comandos, que é isso que eu acabei de comentar. Diferente desse erro lógico, ele acontece quando você esquece alguma coisa. Então, quando eu acabei de comentar ali sobre o Nave Controller, que eu coloquei o underline, esse era um típico erro de sintaxe. Eu escrevi errado. Eu coloquei o underline lá, poderia ter esquecido de colocar, sei lá, coloquei em vez de N, coloquei o M, não sei. Mas enfim, a gente vai agora trabalhar numa série de erros. Eu vou abrir aqui o meu console, eu vou abrir aqui meu editor e a gente vai começar a trabalhar numa série de errinhos para te começar a preparar e dar uma visão para você. Bacana? Então eu vou abrir aqui meu editor e a gente vai trabalhar em conjunto. Bom, então eu tô aqui, a gente está aqui no nosso editor, tá certo? Estou aqui com o meu editor aberto e a gente vai começar a trabalhar. Não se preocupe muito, já avisando, né, dos comandos que eu vou digitar aqui diferente, porque isso vai ser, em algumas aulas para frente, eu vou te ensinar a criar esse ambiente e a trabalhar com esse ambiente de debug, tá certo? Esse ambiente de execução e testes do Visual Studio Code. Por enquanto, não foque nisso, foque só nesses tipos de erro que eu vou passar para você. Então vamos voltar à prática daquilo que eu comentei e a gente vai fazer o nosso primeiro tipo aqui, que seria um tipo de erro lógico, né? O tipo de erro lógico
que é o tipo de erro que quando você insere, você humano, enfim, insere e não tem nada de errado com aquele programa em termos técnicos, né, em termos de sintaxe. Bacana? Então vamos imaginar então que eu tenho uma variável x, essa variável x ela é recebida pelo usuário. Então normalmente, se você estivesse fazendo um JavaScript, você iria colocar um prompt da vida, né? Você iria colocar um prompt para o usuário perguntando, então você colocar assim, ó, digite um número. E normalmente esse número ia ser digitado pelo usuário e por algum motivo, a gente não vai discutir motivos, mas a gente vai discutir os erros, você fez esse if aqui, ó, menor, ele precisa fazer maior ou igual a 10. E por algum motivo também, esse if ele vai cair numa condição em que ele vai executar uma função muito importante. Então vou colocar aqui, ó, só para ilustrar, console.log, função muito importante. Bacana? Então, sei lá, pode ser uma função de conexão banco de dados, uma função que aperta um botão vermelho e para uma fábrica inteira, enfim. Não vamos se atentar a que função é, vamos se atentar a que faz de conta que ela é muito importante, tá? E o usuário ele vai ter liberdade de digitar, ele pode digitar 10, pode digitar 20, pode digitar 50, inclusive ele pode digitar -1. E por algum motivo você não colocou uma mensagem de erro que seria assim, se x for menor ou igual se ele for menor que 10, né, por exemplo, você apresenta um erro. Então você coloca aqui alert, erro, a gente vai colocar aqui, erro, este número deve ser maior que 10, por exemplo. Essa seria uma forma de você corrigir, por algum motivo, tá certo? Então, ou seja, se você executa aqui uma função muito importante, que ela está esperando um valor de maior e igual a 10, se ele digitar alguma coisa menor que 10, ou seja, 9 para baixo, o que você vai fazer? Você vai executar esse alerta de erro, tá certo? E você não vai executar nada. Então, se eu colocar um else e teria que colocar... Claro que esse código aqui ainda tem muito para melhorar, tá certo? Mas você colocaria aqui no else. Ou seja, if x é menor que 10, sim, então o que ele vai fazer? Mostrar o número. Não, que é o else, ele vai executar alguma coisa aqui para você. Mas enfim, tá certo? Alguma coisa nesse sentido aqui. Mas vamos supor que você não fez, tá? Vamos supor que você não fez. Então o usuário, eu vou simular aqui, vamos supor que o usuário, ele digitou, por exemplo, 1. Né? O usuário digitou 1 e vamos executar esse carinha aqui para a gente poder brincar com ele. Então no momento que eu executo, tá certo? No momento que eu executo ele vai começar a trabalhar. Então, na hora que ele termina de executar, eu dei o build aqui e executei, né? E o que ele apareceu? Ele apareceu nada no debug console. Só para a gente ter certeza, vou colocar aqui, ó, console.log, fim do programa, né? Só para ficar um pouco mais claro, fim do programa, e vou reexecutar esse carinha aqui. Então ele mostrou aqui pra gente, ó, fim do programa. Significa que ele chegou nessa linha aqui, só que ele não executou essa função muito importante. Por quê? Porque o número dela, sei lá, dessa variável, ela recebeu 1 e ela só entra aqui se ela receber 10. Então vamos colocar aqui 100, por exemplo. Vamos dar esse build de novo e vamos reexecutar esse carinha. Tá certo? Vamos salvar, vamos dar o build e vamos executar. Daí ele colocou aqui para mim, função muito importante, que ele está chamando essa função e apresentou aqui fim do programa. Então isso significa o quê? Significa que aquilo lá claramente, tá certo? Claramente ele era um problema lógico, porque eu deveria corrigir como? Eu deveria corrigir com um alerta, né? Daquela forma que eu mostrei para você. O outro erro também bastante comum é o erro, por exemplo, de sintaxe. O erro de sintaxe que ele é, vamos dizer assim, o menos difícil de arrumar. E os erros de sintaxe, claramente, ele é, por exemplo, enfim, um ponto e vírgula, uma aspa que eu esqueci. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, console.log, olá. Só que olá, aqui ele está mostrando, eu não consigo encontrar o nome olá. Mas porque olá, na verdade, é uma string, é uma palavra. Então, o que acontece? Olá
naquele contexto, nessa situação que ela não existe, mas é uma palavra que você quis digitar. O outro erro também bastante comum que as pessoas cometem são erros que envolvem coleção. Tá certo? O que é uma coleção? Coleção é um conjunto de dados, um conjunto de informação a qual você vai fazer alguma coisa com ela. Então vamos imaginar que a gente tem uma coleção, tá? Eu vou colocar aqui, vou apagar essa parte, vou apagar esse if. Então imagina que a gente tem aqui uma coleção que ela recebe esses valores: 10, 12, 23, sei lá, 1, 100, 99. Então, se a gente contar aqui quantos elementos ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem aqui, ó, 5 elementos, tá? É muito comum as pessoas fazerem isso aqui, ó. For let i igual a 0. Faça enquanto i menor ou igual a 5, tá? E mais. E apresente assim, ó, console.log. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Índice i, tá certo? No momento que ele executar, vou dar um build aqui. No momento que ele executar, o que ele vai acontecer? Ele vai colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Porque é esse i. Agora, se eu quiser pegar o valor que está na coleção, isso aqui só para ilustrar o funcionamento do for, vou dar um build novamente e vou executar isso aqui. Então, o que acontece? Olha só, índice 10 pegou, índice 23 pegou, índice 1 está aqui, valor 100 está aqui, valor 99 está aqui, tá certo? Por que está saindo o undefined aqui? Eu não escrevi undefined aqui, mas você fez um erro, que na verdade é um erro lógico, tá certo? De ultrapassar a quantidade de elementos dessa coleção. Porque uma coleção, ela começa com 0. Então, vai 0, 1, 2, 3, 4. Então, se você coloca aqui que ele tem que começar de 0 até menos igual, menor ou igual a 5, então ele vai chegar, só para você entender, de 0 a 5. E a quinta posição não existe. Então, por isso que ele colocou aqui o undefined. Qual seria o correto? Eu vou fazer isso aqui, tá certo? Então, deixa eu compilar de novo. Aqui. Voltar e executar. Então ele percebe que ele agora fez o correto, tá certo? Só colocar aqui para ficar bem mais ilustrado ainda. Se você não entendeu, vou colocar o i aqui. Vamos compilar de novo. Vamos voltar e vamos executar. Então, ó, índice 0 tem valor 10, índice 1, 23, o índice 2, valor 1, o índice 3, valor 100, o índice 4, valor 99. Bacana? Só que existe uma maneira mais segura ainda, que seria o seguinte, ó, coleção.length. Length é o atributo que fala pra gente qual é o tamanho dessa coleção. Então, eu vou colocar aqui um console.log, tá? Vou colocar aqui. Depois eu ensino essa concatenação aqui de string, mas basicamente é o aspas, tá? Quando você quer colocar escrito alguma coisa, algum valor de variável dentro da string, você coloca essas duas crases, não é aspas, desculpa, tá? Tamanho da coleção seria coleção.length, tá? Então, coleção.length, e agora vou compilar de novo e vou executar. Então, na hora que executar, o que vai aparecer? Tamanho da coleção 5. Então, significa o quê? Que eu não preciso ficar colocando 5. Porque se eu acrescentar mais um número aqui, 123, sei lá por que motivo isso significa 123, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou ter, então, aqui o for trabalhando para mim. Bacana? Então, esse é um pequeno exemplo, é um exemplo bem pequeno que acontece com erros lógicos, e coleção é a campeã de erros lógicos. Erro de sintaxe você viu que até é relativamente fácil, mas isso aqui acontece. Talvez você esteja achando bobo. Professor, eu não vou trabalhar com coleção. Você vai trabalhar com coleção. E sabe quando e que situação que você vai trabalhar com coleção? Você vai trabalhar com coleção quando você for trabalhar com registros de banco de dados. Imagine que isso daqui seria os valores de lançamento do Smart Money. E você quer fazer uma somatória. Por exemplo, vamos fazer a somatória aqui, só para você entender. Let somatória. Ou vamos colocar aqui, ó, saldo é igual a 0. O saldo começou com 0, tá certo? Então, você vai colocar aqui, ó,
saldo saldo mais igual a coleção índice I, tá certo? Então a coleção índice I, o que ela vai fazer? Ela vai trazer o valor que está aqui e vai somar, tá certo? A saldo. Se você não tiver acostumado com essa nomenclatura, pense que isso significa aqui, ó, saldo mais coleção. Ou seja, saldo vai receber o valor que ele já tem, mais o valor que está embutido dentro dessa coleção aqui, tá bom? Eu gosto de utilizar sempre a opção compacta, porque ela fica um pouco mais bonitinha. Então aqui eu vou colocar console.log, vou colocar aqui, ó, saldo atual, e vou colocar aqui, ó, saldo. Bacana? Então, no momento que eu fizer isso aqui, no momento que eu fizer e executar, olha só, vou aqui, vou rodar novamente, ele vai mostrar aqui, ó, saldo atual, 356. Ou seja, é a somatória desses índices aqui. Por algum motivo, do além, sei lá, você pegou e colocou, sei lá, 10 aqui. Um valor fixo 10. Vamos ver o que ele vai acontecer. É bem provável que o JavaScript ele tem uma certa, entre aspas, eu vou falar bobeira aqui, mas uma certa inteligência à prova de burros. Ou seja, não que você seja burro, mas você entendeu que é muito provável que ele vai manter o valor ainda. Mas outras linguagens que elas são estáticas, como por exemplo o C, ele jamais iria permitir isso aqui para você. Tá certo? Vamos executar novamente, vamos colocar aqui debug. Mas tá vendo, ó? Ele colocou aqui o saldo atual como not a number. Porque no momento que você fez isso aqui com um valor nulo, isso aqui é nulo, na posição 5 para frente, são valores nulos, ele colocou aqui, ó, not a number, none. Tá bom? Então, é interessante você sempre trabalhar nesse formato aqui, tá certo? Sempre prestar atenção e debugar em pequenos passos, porque debugando em pequenos passos vai permitir que você pegue o erro mais cedo. E é esse motivo que eu nunca dou uma pernada gigante. Ou seja, pensa que você precisa fazer uma tela imensa, e você fica lá 1 hora no editor de texto. Tá lá, 1 hora escrevendo código, 1 hora escrevendo código. Qual que é a chance de ter erros dentro desse código? É alta. E depois que você tem 1 hora depois, claro que eu estou exagerando, 1 hora de código, a hora que você vai clicar e não executa aquilo que você quer, você vai ficar mais 1 hora tentando achar o problema. Sendo que se você testa de uma forma constante, escrevi um trecho de código, testo, outro trecho de código, testo, outro trecho, enfim, você consegue detectar o problema mais cedo. E é por esse motivo que eu nunca dou uma pernada gigante. Ou seja, qual que é a pernada gigante? É você começar a ficar só escrevendo código e não se preocupar com mais nada. Bacana? Eu vou voltar aqui, vamos voltar aqui para o slide então, para a gente complementar com mais algumas dicas e estar fechando essa aula aqui. Bom, eu tenho uma aula no YouTube, tá o link aqui abaixo, tá certo? Que é uma aula que eu apresento um método de 3 passos para encontrar e resolver problemas sem que você precise ser um programador com 39 anos de experiência. Você já percebeu que eu adoro exagerar, no bom sentido, tá certo? Então essa aula, inclusive, tem mais passos básicos ainda. Então se você tiver, vamos dizer assim, com algum problema mais básico, fala assim, professor, eu queria mais exemplos de erros de sintaxe, eu queria mais exemplos de erros lógicos. Essa aula, ela tem 25 minutos só falando disso. É uma aula bem mais completa no sentido básico. Lembra que eu comentei que aqui no curso eu equilibro entre o básico e entre o avançado, e as partes mais básicas eu vou criando conteúdos extras para quando você tiver uma dúvida básica ou quiser reforçar o conhecimento, o que você faz? Você acessa essa aula básica. Então, essa aula aqui do YouTube é uma das aulas básicas, é uma aula que eu acabei distribuindo gratuitamente para as pessoas, mas é uma aula básica que eu deixo para que você possa assistir também. Bacana? O mais importante é não desistir, tá certo? E se tá difícil, vá fazer outra coisa, vá se distrair, porque você também ficar dando murro em ponta de faca não vai te levar a nada. Por exemplo, você está com um problema, você não consegue achar a solução. Então o que eu costumo fazer? Distrair minha mente. Vou jogar um Dota, vou jogar um LOL. Para quem joga sabe o que eu estou falando. Vou passear com meu cachorro, vou brincar com meu filho, tá certo? Ou então, se você estiver trabalhando com outras pessoas e tiver esse privilégio, solicite para um colega analisar o seu código. É impressionante
quando você chama uma pessoa que está lá de fora, a pessoa não tem nada a ver com o problema, você explica, e se você não encontrar o erro explicando, que muitas vezes eu encontro o erro explicando, vou falando com o meu amigo Thiago, a gente trabalha junto, Thiago, isso aqui, caramba, eu encontrei o erro, mas ele olha pra minha cara assim, de confuso, tá, mas por que você me chamou? Eu chamei pra achar o erro, mas eu mesmo achei, obrigado. Ou então, como ele está chegando de fora, ele não tem vício, né, vício de olhar ali, porque muitas vezes você está passando pelo erro e não está conseguindo analisar, ele vai achar com mais facilidade. Bacana? Então, esses são os erros gerais e a forma de erro geral de encontrar. A forma de encontrar erro geral, a forma de encontrar erro básico que eu gostaria de passar para você. As mais específicas a gente vai falando agora nas próximas aulas e você vai entendendo um pouco mais, juntando com essa aula aqui, que bug não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bacana? Então a gente se encontra na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.